É complicado. Mas daí a gente vai se Nossa. conhecendo melhor. Tem outra forma que eu uso para me conhecer melhor. Eu gosto muito de conversar. Só que a minha conversa eu fico prestando atenção, e isso, Herta, a gente, como professor terapeuta, usando o nosso método, a gente deve fazer. É observar, a gente não observa só o que o nosso aluno fala, mas a gente observa os argumentos, porque pensar não é uma coisa fácil. A maioria das pessoas prefere julgar. Essa frase é do Jung. Pensar é difícil, por isso que a maioria das pessoas prefere julgar. Então, eu falo uma coisa para você, lembra que nós falamos sobre o silogismo, né? Lembra do Aristóteles? Sim. Então, é muito bacana se a gente pegar as manhas do silogismo, então a gente deve estudar. O silogismo é assim, tem um exemplo, todo carro é amarelo, eu tenho um carro, portanto, fala, Amarelo. portanto, o meu carro é amarelo. Todo carro é amarelo. Eu tenho um carro, portanto, meu carro é amarelo. Isso é um silogismo. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: eu vou fazer uma pergunta capciosa que eu fiz para a Herta aquela vez, né, Herta? Mas eu faço isso sempre para meus alunos. Esse raciocínio está certo ou está errado? Olha só, vou repetir a pergunta. Todo carro é amarelo, eu tenho um carro, meu carro é amarelo. Esse raciocínio está correto? Então, o silogismo, ele tem duas premissas, que a primeira premissa é, todo carro é amarelo, segundo, eu tenho um carro, segunda premissa, e a conclusão, meu carro é amarelo. O raciocínio está correto. É como se fosse uma conta, 1 mais 1 igual a 2. O raciocínio está correto. Agora, a conclusão é falsa. Por que a conclusão é falsa? A conclusão é falsa porque a gente sabe que nem todo carro é amarelo. É amarelo, tem outras Então, cores. essa premissa é falsa. Quando eu falo todo carro amarelo, a premissa é falsa. Agora, o raciocínio tá certo, porque se todo carro fosse amarelo e eu tenho um carro, meu carro é amarelo. O Seria amarelo. raciocínio está correto. Seria parecido assim que eu fizesse uma conta, ou uma equação, melhor, e a hora de eu corrigir essa equação do aluno, eu vi que ele acertou o raciocínio, mas no momento da equação lá, ele errou uma conta. E o resultado, em vez de dar 9, deu 8. Eu vi que o raciocínio dele está certo, mas o resultado está errado. Então, na hora da avaliação, se eu considerar mais o raciocínio, eu posso dar quase certo a questão para ele e tal. Então, assim, isso é um tipo de raciocínio, de pensamento. Qual seria um julgamento? Todo carro é amarelo, eu chego para alguém e falo assim, ah, Herta, nossa senhora, puxa vida, você sabia que todo carro é amarelo? E eu tenho um carro, por isso que meu carro é amarelo. Daí, em vez de você analisar o pensamento, a conclusão, as premissas, tudo, você fala assim, nossa, o Lino é um idiota. Então, ela está julgando a pessoa e não o pensamento, não o conceito, não a ideia. Então, é muito mais fácil a pessoa julgar a outra pessoa do que pensar. É um pensamento matemático, se a gente pudesse falar assim, porque ele é lógico. Então, veja bem, quando a gente olha para o nosso aluno, a gente fica olhando lá e vê como que ele pensa. Será que ele pensa e como que ele pensa? O pensamento, por exemplo, para a gente ter um pensamento mais rico, um processo cognitivo, porque o processo cognitivo que vai pegar todas essas coisas, vai unir, vai misturar e vai soltar uma outra conclusão, né? Vamos falar assim. Depende muito do meu conhecimento. Então, por exemplo, se você lê, se eu falo uma palavra difícil, sei lá, nós falamos hoje
psicossomatização. Se eu não tiver nem ideia do que significa essa palavra, não significa nada para mim. Se eu tenho uma frase, e nessa frase tem psicossomatização no meio, o entendimento da frase fica mais difícil, mas ainda eu posso, pelo contexto ali, ter uma ideia, posso errar, posso acertar, pode acertar mais ou menos, tal, mas eu consigo tentar entender o que está sendo dito. Agora, se eu souber essa palavra e souber outras palavras difíceis que tenham num texto inteiro, eu vou entender o texto, porque a minha interpretação, o significado das palavras, eu conheço. Então, eu não só vou ver o signo, que é aquela palavrinha escrita, mas eu vou entender o significado e o meu processo cognitivo vai fazer conexões entre os significados e eu vou ter um entendimento. Daí eu posso concordar ou não concordar, mas eu compreendi o que foi dito. Então, nós observamos isso no nosso aluno, o vocabulário dele, se é um vocabulário pobre. Por exemplo, dizem que um executivo conhece não sei quantas mil palavras, que é uma quantidade grande. Então, isso se mede. Por quê? Porque se eu consigo interpretar um texto que de uma página, ou um livro, se eu consigo entender aquilo ali, interpretar direitinho aquilo ali, eu consigo interpretar situações da vida. Uma situação que acontece. Então, acontece uma situação lá que, por exemplo, o menino pegou lá um bastão do Kobodô. Em vez de ele fazer esse movimento assim, ele fez um pouquinho para cá, daí ele perdeu o equilíbrio, daí o outro veio para cá, ele acabou caindo e tal. Daí você vê aquela coisa acontecendo. Agora, uma pessoa que não tem nada desse conhecimento, desse vocabulário motor, de tudo isso que nós estamos falando, e é como se fosse ela, em vez de conhecer várias palavras, ela julgasse as pessoas. Então, a hora que o menino caiu, em vez de fazer uma análise de todo esse conjunto de movimentos, ela vai fazer, assim, o cara é lerdo, o cara é bobão. Então, em vez de eu interpretar a situação, eu julgo a pessoa. Então, isso a gente observa nos nossos alunos.